Fala minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui desta segunda-feira. Aliás, começando aí mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, e já te agradecendo demais e te perguntando como é que foi seu final de semana. E aí, foi bom? Foi joia? Foi tudo isso e muito mais? Eita, coisa boa arretada, né? Que bom, que bom. Tomara que você tenha aí, continue, né, com muita saúde, que é realmente o mais importante. Porque agora chegou a hora de vocês, né, voltarem aqui para o nosso canal Cristiano Santos Radialista, claro, para a gente deixar vocês muito bem informados. Seja você que gosta de esporte, de futebol, seja que você que gosta aí das informações do nosso cotidiano. A meio-dia, com esse vídeo aqui, né, a gente traz para você as notícias do esporte e do futebol. A partir das 18, a gente traz informação de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Entre as nossas informações desta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, as seguintes informações eu trago já para vocês. Com Vasco em pauta, encontro global da 777 começa em Berlim. Clube tem pressa por novo diretor. Pois é, ainda não foi definido. O Corinthians, presidente do Timão, diz que Gabigol precisa de novos ares. É o que disse aí o novo presidente do Corinthians. E o Grêmio e Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, como queira, negociam ajustes para selar renovações para 2024. Já a gente explica essa situação para vocês. Será que Renato Gaúcho fica? Pois é, já no Santos, rebaixado para a segunda divisão, Marcelo Teixeira, que é o novo presidente eleito aí para os próximos 3 anos, se diz contrário a comitê de gestão e quer reformar estatuto do Santos. Ainda no Corinthians, diretor do PSG fala sobre interesse em Gabriel Moscardo do Timão. Abre aspas, nada foi selado, fecha aspas. No Verdão, no Palmeiras está disposto a investir quase 24 milhões de reais em Cauli, do Bahia, que realmente fez um campeonato brasileiro muito bom, né? Grande Cauli. Pois é, entre interinos e interventores, CBF teve 9 nomes no poder desde o fim da era Ricardo Teixeira. Pois é, mais um presidente saiu, né? Foi retirado aí da CBF. A gente conta já também essa história para vocês. Essas informações e um pouco mais eu trago já para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Mas antes, deixa aquele like, mais conhecido aí como curtida, porque ajuda demais a gente. Compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais também, tá bom? Tem um espacinho de comentários aqui, comente sobre todos esses assuntos que iremos trazer para você já. Ah, se não for inscrito no canal, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas. Assim, sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, a plataforma YouTube vai te avisar, ó, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você vem pra cá pra assistir as nossas informações. Belezinha? Dito isso, segura aí que eu volto já porque agora tem 2 recados pra vocês. Porções e bolos da Linde. Cristiano Santos, a voz que divulga você, e tem ela também, né? A nossa tradicional vinheta, então segura que é 1 minuto só e eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115.
Açaí. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer notícia, trazer informação para você que está ligado com a gente. E a gente começa falando de Vasco, porque o Vasco e a 777, né, estão correndo atrás aí para anunciar em breve, ainda essa semana, né, um novo diretor de futebol, já que o Paulo Brax foi demitido. Com Vasco em pauta, encontro global da 777 começa em Berlim. Clube tem pressa por novo diretor. Ainda sem um diretor de futebol para 2024, o Vasco será representado pelo alemão Johannes Sports, diretor esportivo da 777. Na reunião global de clubes do grupo, os encontros começam nesta segunda-feira e serão diários até a próxima quinta. Pois é, serão 4 dias de reuniões em Berlim, com todos os executivos esportivos dos times do grupo, à exceção do Vasco, na sede aí do Hertha Berlim, na Alemanha. Será o terceiro encontro global de dirigentes desde que o Vasco foi comprado pela 777. O primeiro ocorreu em dezembro do ano passado, em Gênova, na Itália, e o segundo em abril, na França. Nas duas ocasiões, o Vasco foi representado por Paulo Brax, diretor demitido na quinta-feira passada. O executivo, aliás, já tinha passagens compradas e viajaria para a Europa na última sexta-feira. Além de questões coletivas do grupo, pontos específicos do planejamento do Vasco deveriam ser discutidos, com assuntos estruturais, planejamento e também metas para 2024, e principalmente mercado, né? No ano passado, por exemplo, o Paulo Brax embarcou para a Itália com uma grande lista de jogadores. Alguns nomes foram aprovados pelo grupo, outros acabaram não sendo, né? Desse encontro, inclusive, saiu a indicação para a contratação do técnico Maurício Barbieri. O nome foi sugerido por Johannes Sports. Pois é, representado aí, na verdade representante do Vasco nas reuniões desta semana em Berlim. Quando retornou ao Brasil, no fim do ano passado, Brax acertou imediatamente com Barbieri, iniciou a busca por jogadores no mercado. Foram contratados 16 jogadores naquela ocasião, na primeira janela. A questão orçamentária também estará em pauta, mas a definição ocorrerá apenas após o encontro do Conselho de Administração da SAF, previsto para este mês, mas ainda sem data definida. Participarão aí executivos da SAF, da 777 e dirigentes do clube associativo do Vasco. Alexandre Matos. Paralelamente ao encontro, o Vasco tem pressa pela definição de seu novo diretor esportivo. A SAF tem conversas com Alexandre Matos, do Atlético Paranaense, mas ainda não há uma definição. Pessoas ouvidas pela reportagem confirmam que as tratativas estão caminhando muito bem, né? Matos tem passagens por clubes como Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Entre as conquistas de destaque
venceu 4 vezes o Campeonato Brasileiro, 2013, 2014, 2016 e 2018, além de ter levado a equipe paranaense à final da Libertadores no ano passado. Além de Alexandre Matos, outros nomes entraram em pauta e correm por fora. Ex-jogador do Vasco, Juninho Paulista é bem avaliado. Ele está livre desde que deixou a CBF no início do ano. Rodrigo Caetano foi o nome sugerido pelo presidente eleito Pedrinho aos executivos da SAF. Antes da contratação de Paulo Brax, no ano passado, ele esteve cotado e teve 3 encontros com representantes da 777. No entanto, o dirigente ainda não foi procurado após a saída de Brax. Rodrigo tem contrato com o Atlético Mineiro e além disso, está aí nos planos da nova direção do Corinthians. O Vasco espera definir nessa semana seu novo diretor. Há questões aí em aberto, como renovações de jogadores em fim de contrato, vendas e saídas e, claro, contratações de reforços. Além disso, embora a comissão técnica tenha vinculado até dezembro de 2024 o contrato aí do Ramon Dias e também do seu filho Emiliano Dias, acabaram deixando aberto aí o seu futuro. E a provável permanência dos mesmos passa por uma conversa com o próximo executivo. O Vasco conta com eles para 2024. Tem que definir logo essa questão desse executivo de futebol. É o Alexandre Matos? É ele? Então fecha com o cara logo, porque se perde muito tempo. Cristiano, calma que o ano não acabou ainda, meu amigo. Tempo no futebol é muita grana, rapaz? É muito prejuízo lá na frente. Ainda mais se tratando de Vasco. É muito prejuízo. Nós vimos esse filme no ano passado. Essa demora custa muito cara pro Vasco. Se salvou na última rodada. Então assim, quanto mais rápido você contratar um cara ali que tem uma experiência como é o caso do Alexandre Matos, melhor. Melhor. Por quê? Porque você contratando um diretor de futebol desse, que conhece o mercado como ninguém, para ele não contratar um jogador só se a empresa, 777 mesmo, não aprovar. Porque com o currículo que ele tem, meu amigo, ele leva qualquer jogador. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Claro que a gente vai acompanhar tudo aí. Se sair o nome do Alexandre Matos como técnico aí, deve sair essa semana, Dizem até que pode sair hoje, saindo hoje. Você que acompanha a gente nas redes sociais, vou colocar lá no meu Facebook, facebook.com/Cristiano Santos. Você que me acompanha lá no TikTok, Cristiano Santos V. E você que me acompanha lá no nosso Instagram é o @Cristiano Santos Radialista. Então, por esses canais aí, você vai ficar sabendo, caso tenha no dia de hoje, alguma novidade aí em relação ao novo executivo de futebol do Vasco. Falar do Corinthians, porque o presidente do Corinthians diz que Gabigol precisa de novos ares. Pois é, rapaz, o Corinthians, o seu novo presidente, está muito empenhado em levar o Gabigol lá, pro Parque São Jorge, rapaz? Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, voltou a elogiar Gabigol e disse que o atacante do Flamengo precisa de novos ares. O camisa 10 do Flamengo tem contrato até o fim de 2024 e interessa a nova diretoria do Corinthians. Quando questionado sobre o estágio das negociações, Augusto Melo despistou, na verdade, Não posso falar isso. Na transição não foi cogitado o nome do Gabigol, mas é um grande atleta, grande jogador que interessaria a qualquer clube grande. Ele tem a cara do Corinthians, também precisa de novos ares, como esses outros atletas que deixaram o Corinthians. Vai fazer bem para eles e para novos clubes, respirar novos ares, como também o Gabigol, que está lá, não vem numa fase boa. Quem sabe o Corinthians seria uma boa para ele, disse a TV Bandeirantes. O Timão
acredita ter fôlego financeiro para fazer contratações de peso após dispensar alguns jogadores que tinham altos salários, como Renato Augusto, Gil e também o Giuliano. Gabigol é um grande jogador, agrada, tem a cara do Corinthians, como outros grandes jogadores que a gente está monitorando, declarou Augusto, que negou estar discutindo troca de jogadores com o Flamengo. Quero trazer a identidade do Corinthians, ter aquele time aguerrido, atletas com personalidade forte. Gosto desse tipo de coisa. Quero ir ao mercado para trazer esse tipo de atleta. É um grande jogador. Não tem nada de Fausto Vera em troca e Yuri Alberto em troca. Não sei de onde tiraram isso, completou aí o novo presidente do Timão. Augusto Melo toma posse somente em 2 de janeiro de 2024, mas já está em processo de transição de comando com a atual diretoria. Na última sexta-feira, o presidente eleito se reuniu com o técnico Mano Menezes e iniciou o planejamento para a próxima temporada. O Corinthians precisa passar por uma reformulação, ter um time mais jovial. Hoje a parte física e tática está pesando muito e tínhamos jogadores com uma certa idade. Nossa opção foi não só pelo alto salário, nossa folha salarial é alta, mas também ter um time mais jovem e aguerrido. A gente chegou a um acordo que não deveria renovar e reformular o elenco. Assim, 2 pontos, né, que eu queria comentar com vocês sobre o Corinthians. O Augusto Melo tá certo. O Corinthians não poderia ficar com esses jogadores de uma certa idade que não estão rendendo, que não renderam o esperado no Corinthians, né? Renato Augusto é uma prova viva disso. Renato Augusto, ele se machucava muito e nessa reta final de Campeonato Brasileiro até jogou mais com a camisa do Corinthians. Só que não foi o Renato Augusto que todo mundo espera. Renato Augusto viveu no Corinthians de muitos lampejos. E um time do tamanho do Corinthians não pode ter um jogador que ganha o salário que o Renato Augusto ganha para viver de lampejos, né, gente? Cá pra nós. Não dá, né? Sinceramente não dá. Joga 2 jogos, aí se machuca, fica 3, 4, 5 jogos fora. Aí quando volta um jogo, faz um jogo bom e faz 4 ou 5 jogos que você parece que Renato Augusto nem tá em campo. Quem tá narrando os jogos do Corinthians nem fala o nome de Renato Augusto, né? Então não dá para ficar com um jogador assim. Agora sim, o Gabigol tem uma história espetacular no time do Flamengo. É um bom jogador. Não dá para negar que o Gabigol não é um bom jogador. É um bom jogador. Agora sim, o Corinthians está passando por uma situação financeira muito forte, complicada. Está tentando fazer um acordo aí com o governo, com a Caixa Econômica Federal, né? Até né? Parou de falar sobre isso, etc e tal, depois da eleição do Corinthians, né? Até de forma estranha, né? Mas parou de falar sobre isso. Parece que estava tudo certo e agora nem se fala mais nisso. Então assim, existe 2 lados. Se o Corinthians realmente fizesse acordo com a Caixa, aí sim, aí o Corinthians pode voltar ao mercado, na minha opinião, forte. Porque vai ter praticamente quitado a sua dívida, né? Mas se isso não acontecer, não dá para imaginar o Corinthians gastando absurdo. Gabigol é um bom jogador, ninguém está discutindo isso. Mas o problema do Gabigol é o salário. O salário. Gabigol, no Flamengo, ele recebe, acho que 2 milhões de reais. Mais de imagem, etc e tal. Aquelas coisas todas que vêm no pacote, né? E aí? E se não der certo? Ah, Cristiano, mas você vai ir pelo lado do pessimismo? Gente, você tem que colocar os 2 lados na balança. Os 2 lados na balança. O Gabigol no Flamengo não vem jogando bem. Tanto que ele terminou a temporada no banco de reservas. Ah, mas é porque ele tem um atrito com o Tite. Gente, o Gabigol já não joga bem, ó. Cá pra nós, essa temporada foi terrível pro Gabigol. Terrível. Sinceramente. Ele pode chegar no Corinthians a arrebentar? Pode. Não estou falando que não pode. Mas pode chegar no Corinthians também e ser uma grande decepção. Yuri Alberto, não estou comparando jogador, pelo amor de Deus, viu? Yuri Alberto
antes de renovar contrato com o Corinthians, esse menino estava jogando a bola redondinha. Parece que depois que ele colocou a caneta no papel, assinou um vínculo com o Corinthians, parou de jogar bola. Parou de jogar bola. Parece um outro jogador. Existia um jogador, Yuri Alberto, antes de fechar contrato, e um Yuri Alberto depois do contrato firmado. Então, assim, é um bom jogador o Gabigol, mas você tem sempre que desconfiar. Por mais que tenha nome, uma boa passagem pelo Flamengo, o nome já diz, né? Gabigol, sabe fazer gol. Mas se não der certo, aí você vai ficar com um jogador lá. Porque assim, Gabigol não vai pro... Assim, se for acertar com o Corinthians, o Gabigol não vai ficar no Corinthians, fechar um contrato com o Corinthians de um ano, uma temporada. Vai querer fechar 2, 3 temporadas. Acho que nem 2, 3 temporadas. E aí? Você fecha 3 temporadas com um jogador que nem Gabigol, bom jogador, repito, pra depois não vir falar, Cristiano, você pega no pé de Gabigol. Pega quando ele merece. Quando ele faz besteira, tem que falar mesmo. Mas assim, bom jogador. E se não der certo, gente, o Corinthians vai estar aumentando ainda mais a sua dívida, porque não tem certeza de nada agora ainda. Essa questão desse acordo com a Caixa. O novo presidente está falando aí de um time bom, um time muito competitivo. Para você montar um time competitivo, você tem que gastar, né? Cristiano, o Corinthians arrecada mais de 1 bi. Eu sei disso. Mas quanto é a dívida do Corinthians? Muito alta, né? Pois é. E como que paga isso? Esse 1 bi que o Corinthians arrecada por ano, vai dar para pagar tudo isso? Dívida do estádio, salários, todos os encargos que tem, né? Num time do tamanho do Corinthians? Essa é a questão. Mas vamos aguardar os próximos episódios aí, a gente traz para você aqui, evidentemente, né? Traz para você. Vamos falar do Grêmio, porque no Grêmio também tem indefinições, né? Ou indefinição. Grêmio e Renato Augusto não, moço. Renato Gaúcho negociam ajustes para selar renovação para 2024. Vamos saber que detalhes, como está esse andamento aí dessa renovação. Renova ou não renova com o Renato Gaúcho o Grêmio? O Grêmio abre a semana com a intenção de selar a renovação do técnico Renato Portaluppi, ou como Renato Gaúcho, como você queira chamar aí. Para isso, no entanto, precisa contornar divergências na negociação para a permanência do ídolo. A tendência é que o assunto não se alongue muito, já que a ideia é avançar no planejamento. As duas partes querem a sequência em 2024. Isso é importante para o cenário, mas o técnico tem a intenção de receber uma valorização salarial pela campanha da temporada. Além disso, a discussão sobre investimentos para o próximo ano também ganha peso nas conversas. Conforme fontes ouvidas pelo GE, o Grêmio reluta em confirmar um aumento para o técnico. Ele já está entre os maiores salários de técnicos do país, segundo ouviu a reportagem, e o Tricolor tenta manter o patamar atual, ou ao menos elevar um pouco. A tendência, de momento, é que haja um acordo com uma leve melhora nos números, abaixo aí do inicialmente sinalizado pelo técnico, mas com valorização. A situação será tratada durante a semana. O Grêmio quer finalizar a questão o mais rápido possível para dar seguimento à busca por contratações. Por parte de Renato, a maior preocupação é com o cenário a trabalhar no clube para o próximo ano. Depois da vitória sobre o Fluminense, na última rodada aí do Brasileirão, o técnico falou sobre a intenção de brigar por títulos e a necessidade de um ajuste de expectativas. Tem que ver direito o ano que vem, se quisermos disputar títulos. Entendemos a situação do clube, não tem dinheiro para investir, mas aí tem que parar e pensar onde o clube quer chegar. É muito fácil montar um grupo barato e todo mundo querer que o Grêmio seja campeão. Aí nem se trazer o Guardiola, nem ele vai dar jeito. Na hora do vamos ver, a qualidade faz a diferença, comentou o Renato Gaúcho.
Com a Libertadores, Renato entende ser necessária uma postura agressiva no mercado para que a equipe possa brigar pelos principais títulos da próxima temporada. Renato voltou ao Grêmio em setembro de 2022 e esteve à frente da reta final da Série B, ainda na gestão passada. O presidente Alberto Guerra se elegeu em novembro de 2022 e renovou com o treinador, com quem mantém relação muito próxima pelo trabalho feito em 2010 e entre 2018 e 2019. A partir de agora, além de definir algumas renovações e dispensas no elenco, o departamento de futebol também vai acelerar a busca aí por contratações. O Conselho de Administração foi autorizado a aumentar a folha salarial em cerca de 4 milhões de reais para o próximo ano. É o Grêmio, né, rapaz? Primeiro acerta com o Renato Gaúcho, evidentemente, porque não dá para você fazer contratações, a não ser que seja aquelas contratações que não tem questionamento do técnico, né? Por exemplo, você traz um jogador que nem o Grêmio trouxe Luizito Soares, né? Aí qualquer técnico, meu amigo, não tem nem o que falar, né? Não, eu quero jogador, lógico que eu quero. Mas, a não ser assim, você tem que saber do técnico o que ele acha, né? Então, é muito necessário fazer essa renovação logo com um técnico, Renato Portaluppi. Lembrando que o Grêmio, como disse a matéria aqui, o Grêmio vai voltar a disputar a Libertadores do ano que vem. Fala do Santos rebaixado para a segunda divisão e de presidente novo, né? Houve eleição no time do Santos e o Marcelo Teixeira que é o novo presidente do Santos, né? Se diz contrário a comitê de gestão e quer reformar o estatuto do Santos. Eleito presidente do Santos para o triênio de 2024 a 2026, Marcelo Teixeira foi firme ao se dizer contrário à existência de um comitê de gestão no clube da Vila Belmiro. O dirigente, inclusive, prepara um pedido de reforma estatutária para extinguir o colegiado que toma as decisões no Peixe. Sou contra o comitê de gestão. As pessoas que entraram comigo, na verdade, que entraram comigo no comitê de gestão sabem disso. Faremos uma sugestão ao Conselho dessa questão da governança para que a gente consiga as mudanças estatutárias necessárias para que o Santos tenha uma nova estrutura a partir de janeiro de 2024, cravou o dirigente em sua primeira entrevista após ser reeleito no Peixe. Pois é, o comitê de gestão foi instituído em fevereiro de 2011 com o objetivo de democratizar as decisões do clube. Atualmente, o colegiado é formado por 5 pessoas, o presidente e o vice eleitos e outros 3 membros indicados pela gestão e aprovados pelo Conselho Deliberativo. Embora seja contrário ao CG, Marcelo Teixeira iniciará, na verdade, seu 3º mandato no clube, dividindo poderes com outras 4 pessoas. Uma possível destituição do colegiado precisa ser apresentada pelo presidente e passar pelo debate e a aprovação do Conselho Deliberativo do clube. Caso a proposta seja aceita, ela passará também por uma assembleia dos associados. É o Santos, rapaz, é o Santos e o seu novo presidente, novo não tão novo assim, né? Ele foi o mesmo presidente em 2003, isso mesmo, né? Quando começou aí, o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado, na verdade, em 2002, né? Um ano antes do Brasileiro ser disputado por pontos corridos, o Santos conquistou o título do Campeonato Brasileiro em cima do Corinthians. O Santos tinha muita molecada, não tinha dinheiro para contratar, e o Marcelo Teixeira era o presidente. Vamos com esses meninos aí mesmo. Se a gente permanecer na Série A, tá muito bom. E aí, aquele ano, classificava-se 8 times para o mata-mata, né? E aí, o Santos classificou na Bacia das Almas na última rodada, em 8º, e pegou o São Paulo e foi pegando os times, né? Foi passando, e acabou pegando o Corinthians na final, e ganhando e sendo campeão com a garotada. Tinha Robinho, Paulo Henrique, né? Acho que era isso o nome. Tinha muito jogador bom, Robinho, né? Era o principal deles.
surgindo naquele ano de 2002, né? 2022, não, 2002. Muito jogador bom naquela época. E o Santos acabou sendo campeão. Na gestão aí do Marcelo Teixeira, né? É a nova esperança do Santos. Que dias melhores, né, possam vir. Voltar a falar do Corinthians, porque o diretor do PSG fala sobre interesse em Gabriel Moscardo do Corinthians. Abre aspas, nada foi selado, fecha aspas. Dias após viajar ao Brasil para acompanhar de perto o meio-campista Gabriel Moscardo, o diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Luiz Campos, falou sobre o interesse no jogador do Corinthians. Pois é, o PSG assinou com a possibilidade de apresentar uma oferta entre 22 milhões e 25 milhões de euros, aproximadamente 116 milhões de reais, 132 milhões de reais na cotação atual. Porém, Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, descarta negociar o jovem na próxima janela de transferências. O PSG tem a obrigação de estar informado sobre todos os grandes talentos do mundo, mas ainda não foi assinado, declarou Luiz Campos ao canal Mais da França. Pois é, o dirigente do PSG esteve na Neoquímica Arena para acompanhar Corinthians e Internacional. Moscardo deu uma assistência e recebeu cartão amarelo neste jogo, né? Atualmente, com 18 anos, Moscardo começou no timão na categoria Sub-12. Ele conquistou a Paulista Camp Sub-14 e Sub-16, além do Paulistão Sub-17, antes de ser promovido ao elenco profissional neste ano. Moscardo tem contrato com o Corinthians até julho de 2026. Mas isso não quer dizer nada, né, gente? Essa questão de contrato, claro, o clube tem que se assegurar, né? Essa questão de contrato, você paga a multa rescisória e se o jogador quiser ir, bye bye, né, rapaz? Bye bye. Claro que o presidente não quer soltar o jogador, mas se o jogador falar eu quero ir, a proposta for boa para ele, para o clube, para o empresário, meu amigo, pagar a multa rescisória, bye bye, né? Mas é um bom nome, um bom jogador, jovem, muito bom jogador, fez um campeonato muito bom. Fala do Verdão, vamos falar do campeão brasileiro de 2023. Palmeiras está disposto a investir quase 24 milhões de reais em Cauli. Cauli do Bahia, rapaz, que fez um campeonato também muito bom, né? A gente tá falando do Moscardo, que fez um campeonato muito bom. O que falar do Cauli também, né, rapaz? Cauli, contratado aí pelo Bahia, ninguém conhecia, acabou fazendo um campeonato muito bom. Adiantando os planos para 2024, o Palmeiras iniciou os contatos com o Bahia em busca da contratação do meio-campista Cauli, destaque do tricolor neste brasileiro. Interessado no atleta de 28 anos, como reforço para a próxima temporada, o Verdão não abre valores, enquanto fontes ligadas ao atleta sinalizam que, em uma primeira procura, o Palmeiras indicou estar disposto a pagar algo em torno de 4,5 milhões de euros, cerca de 23,8 milhões de reais, pelo camisa 8. O Bahia, contudo, não quer negociar nesses valores. Pois é, o clube de Salvador, inclusive, apontou aos representantes do atleta durante a Série A que pretende usar uma cláusula para ampliar o contrato por mais uma temporada até 2027. O meio-campista tem um dos contratos mais longos do elenco do Bahia, válido até dezembro de 2026. E terminou a temporada com o nome mais importante do time. Fez 2 gols e uma assistência, por exemplo, nas 2 últimas vitórias do Bahia contra Corinthians e Atlético Mineiro, que selaram a permanência do clube na Série A. Natural de Porto Seguro, na Bahia, Cauli surgiu atuando pelo Colônia da Alemanha e migrou ao futebol búlgaro em 2019, onde defendeu o Ludogorets por cerca de 4 anos. Destaque com 27 gols e 11 assistências em 115 partidas, o meio-campista se transferiu ao Bahia como uma figura ainda desconhecida no futebol brasileiro e destacou-se como principal armador do time. No Brasileirão, marcou 4 gols e deixou aí 8 assistências. Com o término aí do Nacional, o Palmeiras intensifica a movimentação para a montagem do elenco de 2024. Anunciou o volante Aníbal Moreno
ex-Racing, né, da Argentina, como primeiro nome de reforço para a próxima temporada. E ainda está atrás de Caio Alexandre do Fortaleza. É um bom nome, né, rapaz? É um nome interessante aí, seria muito bom no Palmeiras. Como ele já tem uma base, Cauli cairia ali como uma luva. Estou dizendo que daria certo? Não. Porque toda contratação, meu amigo, por mais badalada que ela seja, ou simples que ela seja, tem um risco de dar certo, o risco bom de dar certo e o risco ruim de não dar certo, né? Todo mundo sabe disso. Mas Cauli fez um campeonato muito bom. Parece ser um jogador muito bom, né? Mas vamos aguardar para ver o que acontece aí. Claro que o Bahia quer ganhar uma grana a mais, evidentemente que quer, e tá certo, né? Tá certo, tá errado não. Entre interinos e também interventores, CBF teve 9 nomes no poder desde o fim da era Ricardo Teixeira. Uma batalha incessante pela cadeira mais alta do futebol brasileiro. É o quadro da Confederação Brasileira de Futebol há mais de 10 anos. Mais precisamente, há 11 anos, quase 12 anos, desde o afastamento e depois da renúncia de Ricardo Teixeira em março de 2012. No período, passaram pela presidência, seja interino ou interventor, 9 nomes. Rapaz, pois é, apenas um deles terminou o mandato. Desde então, José Maria Marim, que nunca foi eleito, mas assumiu no lugar de Teixeira em 2012 e entregou a CBF para o aliado Marco Polo Del Nero em 2015. Pois é, na última quinta-feira da semana passada, em voto de 3 desembargadores, Edinaldo Rodrigues foi destituído da presidência da CBF, cargo que ocupava desde meados de 2022. Primeiro como interino, o interinato foi condição que apareceu por algumas vezes nesse período posterior ao fim da era Teixeira na CBF. O dirigente mais longevo da história da CBF, com 23 anos no poder. Banido do futebol por decisão da FIFA em 2019, investigado dentro e fora do Brasil por recebimento de dinheiro em diversas operações no futebol, Ricardo foi eleito para a CBF em 1989. Foi indicação direta de João Avelange, ex-presidente da CBF, por 17 anos e todo poderoso da FIFA. Ele foi casado com a filha de Avelange. Edinaldo vai buscar, a partir desta segunda-feira, retornar para a presidência em ação no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Os próximos passos são imprevisíveis, mas em caso ainda possível, é para muitos envolvidos nos bastidores mais provável nova eleição. Edinaldo quer concorrer, mas o retrato de momento hoje indica que, desta vez, em cenário raro na história recente da CBF, o que significa dizer que haverá disputa de chapas pelo poder, ou seja, um candidato de oposição, o que aconteceu pela última vez na primeira eleição de Ricardo Teixeira. Em 1989, ele venceu o então vice-presidente da CBF, Nabi Abichedi, e sucedeu Otávio Pinto Guimarães. Isso mesmo, nesta segunda-feira está prevista a publicação do acordão do julgamento da semana passada e a notificação de José Perdiz como interventor formal na presidência da CBF. O advogado brasiliense, de 60 anos, deve convocar eleições em 30 dias. Seria realizada no início de janeiro. Rapaz, os escândalos e mais escândalos da CBF. Como que a gente vai ter um futebol organizado como queremos, se a nossa confederação é uma bagunça danada? Diz aí, como que pode? Como que a gente vai ter um futebol brasileiro muito bom, se a nossa, quem comanda tudo no nosso futebol é uma bagunça? Não tem eleição de verdade na CBF, há muitos anos. Como é que pode? Alguém vai lá e coloca alguém entra interinamente, e esse interinamente ele fica, vira presidente. Meu amigo, não é brincadeira não, viu, rapaz? O que fizeram com o futebol brasileiro, né?
Gente, dá só um tempinho que eu volto já pra gente trazer mais informação, mais notícias. Por exemplo, vamos falar do Fluminense. Cano do Fluminense enaltece técnica de Benzema e Haaland, mas diz ter algo que falta aos dois. E ainda, vamos trazer muito mais para você, notícia do São Paulo. Mesmo com premiação em bilheteria recordes, aliás, né? São Paulo prevê déficit em 2023. E ainda falando do tricolor paulista, o São Paulo anuncia a contratação do atacante Eric, que estava no Ceará. Então espera aí um pouquinho, tome sua água, passa que nem eu, vamos tomar água, tem que tomar água, gente, tá muito calor, então tem que tomar água, aliás, muita água, tome muita água aí, e a gente volta já pra gente trazer esses assuntos e muito mais pra vocês. Segura! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, com o nosso segundo bloco, segundo e último bloco aqui do nosso, esse primeiro vídeo, né? Desta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Estamos por aqui e por aqui com você. Falar do Fluminense, Cano do Fluminense enaltece técnica de Benzema e Haaland, mas diz ter algo que falta aos dois. O Fluminense pode não ter a técnica de Karim Benzema ou a explosão física de Erling Haaland, mas o Al-Ittihad e Manchester City não tem a entrega defensiva que o centroavante artilheiro que Germancano dá. E quem considera isso é o próprio atacante argentino. Faltando 8 dias para a estreia no Mundial de Clubes, o camisa 14 considera que por mais que os possíveis adversários sejam extremamente talentosos, há coisas que eles não têm. Eles são jogadores muito técnicos. Benzema é um jogador muito técnico e com muita qualidade. É um dos melhores jogadores do mundo, na minha posição. Tem muita qualidade, admiro muito seu jeito de jogar e me comparo com ele também. Temos algumas coisas semelhantes, não muitas, mas sobretudo o gol. Isso para mim é importante. Acho que a entrega pelo time ele tem e os outros não. Acho que a entrega que eu tenho dentro de campo para ajudar meus companheiros não é todo mundo que pode fazer. E acho que a gente faz do jeito que o Fernando pede. O Fluminense volta aos treinos, voltou, né, no domingo, após receber 3 dias de folga depois do jogo que encerrou o Campeonato Brasileiro contra o Grêmio na última quarta-feira. Até então, o foco tricolor estava em terminar a competição da melhor forma possível. Agora sim é que deve começar a pesar nos possíveis adversários do dia 18. Pensar, na verdade, nos possíveis adversários do dia 18. E depois, os de 22 de dezembro. E se houve todo dia, dia 4 de novembro,
o lema só foi adaptado para a data da final do Mundial de Clubes. Para Cano, essa mudança de lema é uma coisa que difere dos jogadores do Mundial de Clubes para qualquer outro em que ele atue com a camisa do Fluminense. Confiante que o time pode mostrar um bom futebol, para ele não seria absurdo se os tricolores voltassem da Arábia Saudita com o título, mas também sabe que não vai ser simples assim, né? Para mim, não muda nada. A gente sempre se prepara do mesmo jeito nos jogos para fazer o que Fernando pede dentro do campo. E sei que ganhar a Libertadores foi um momento muito especial e interessante também. Vamos com todo o sonho de competir e ganhar o torneio. Sabemos que é muito difícil, mas no futebol qualquer coisa pode acontecer e encaramos tudo da mesma maneira. Um dos jogadores do Fluminense que já disputou uma edição do Mundial de Clubes em 2017 pelo Pachuca, quando foi eliminado na semifinal para o Grêmio. Cano pode conquistar a única artilharia que falta para ele com a camisa tricolor. O centroavante não vai em busca disso especificamente e considera que os gols são uma consequência do que é mais importante, a vitória do Fluminense. Ainda assim, sendo um dos mais experientes do elenco, já passou para os companheiros como foi quando esteve nos Emirados Árabes Unidos, sede daquela competição. Agora, diz achar que, se os jogadores cumprirem os pedidos de Fernando Diniz, a difícil missão pode se tornar menos complicada. Falei para alguns companheiros que é muito difícil poder competir no Mundial de Clubes, mas é futebol e podemos conseguir coisas importantes. Temos que estar tranquilos, temos qualidades, na verdade qualidade, né, nos jogadores que jogam muito bem, mas vai ser muito difícil e sabemos que temos que nos preparar muito bem para isso. Nossa ferramenta é poder fazer o que Fernando pede dentro de campo e tentamos melhorar, fazer um pouco a pouco e vamos conseguindo. Vai ser um momento especial e vamos deixar tudo dentro de campo para poder ganhar o jogo e chegar à grande final. Pois é, rapaz, o Mundial de Clubes será entre os dias 12 e 22 de dezembro. O primeiro compromisso do Fluminense, válido pela semifinal da competição, é no dia 18 de dezembro, ainda com adversário indefinido, que pode ser o Al-Ahly do Egito ou Al-Ittihad da Arábia Saudita ou Al-Ahly City da Nova Zelândia. A final e a disputa do terceiro lugar serão no dia 22 contra o Manchester City, A final e disputa do terceiro lugar serão no dia 22 contra o Manchester City. Tá errado aqui, gente. Tá errado aqui. O Manchester City não tá no Mundial, não, gente. Ah, não. O Manchester City mesmo. Manchester City, eu tô viajando na maionese. Quem tá viajando sou eu. Manchester City, Urawa Reds do Japão ou o Leão do México. Leão do México, né? O Flu irá treinar no complexo King Abdullah Sport City, mesmo palco do jogo da semifinal. É difícil, muito difícil, até porque por que se tornou mais difícil o Mundial? Depois dessa injeção de muita grana no futebol da Arábia Saudita, os times se reforçaram com grandes jogadores e ficou muito mais complicado, né, para os clubes brasileiros. Isso é inegável. Ficou muito mais complicado, muito mais difícil. Mas não é impossível. O Fluminense tem um bom time. O Fluminense pode chegar à final e pode ganhar do Manchester City? Pode. E existe a possibilidade do Haaland não jogar. O Haaland está machucado e é dúvida aí. Ninguém sabe ainda, não tem a certeza, né, que ele vai disputar o Mundial de Clubes. Seria uma boa para o Fluminense, hein, rapaz? O Fluminense chegar na final e o Haaland não jogar, seria uma baita de uma boa notícia aí para a equipe do Fluminense, sem dúvida nenhuma. Agora é difícil, gente. Muito difícil. Não dá para enganar o torcedor do Fluminense e falar assim, não, o Fluminense tem muita chance. Tem chance porque é futebol. O time do Fluminense, repito, é muito bom. Mas os adversários que o Fluminense vai jogar também é muito difícil, né? Também é muito difícil. Na minha opinião, quando o Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal, o futebol árabe ainda não tinha
né? E o próprio Al Hilal não tinha o investimento que tem hoje, né? Inclusive quem estava lá era o Ramon Dias. Não tinha o investimento que tem hoje. Hoje quadriplicou ou mais que isso a questão do investimento, né, desses clubes. Então, assim, se o Fluminense foi eliminado hoje por um time da Arábia Saudita, não vai ser vexame. Se ele não chegar na final, não vai ser vexame, porque houve um alto investimento nesses clubes. Não vai ser vexame. Agora, claro que a gente espera que o Fluminense chegue na final. Chegando na final, o que vai acontecer? O Fluminense alcançando a final já alcançou o objetivo dele, que é chegar na final, né? Se conquistar o título, maravilha. Mas se não conquistar, o torcedor do Fluminense tem que aplaudir o Flu. Aplaudir o Flu pela conquista da Libertadores. Foi muito boa mesmo. Muito boa mesmo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Fluminense tem chance. Sem dúvida nenhuma, o Fluminense tem chance. Pelo time que tem, já joga junto há bastante tempo. Pelo técnico que tem, né? Então, tem chance sim, mas é muito difícil, é muito complicado. Fala do tricolor paulista, sai do tricolor carioca para falarmos do tricolor paulista. O São Paulo, mesmo com premiação e bilheteria recordes, São Paulo prevê déficit em 2023. No ano em que venceu a Copa do Brasil, torneio de maior premiação do país, e bateu o recorde de bilheteria, o São Paulo prevê que terá déficit. Pois os números ainda não foram fechados, mas a perspectiva foi admitida pelo presidente Júlio Casares, que foi reeleito para um novo mandato de 3 anos na última sexta-feira. Se confirmado, o resultado colocará o São Paulo no vermelho mais uma vez, depois de ele alcançar um superávit de 37,4 milhões de reais em 2022. Fará falta ao clube neste ano receitas relevantes com a venda de direitos econômicos de atletas. Cartolas dizem ter recusado propostas altas por jogadores como Beraldo e Pablo Maia. Falam em ofertas de 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais por cada um, no meio do ano. A intenção era manter o elenco intacto para a conquista da Copa do Brasil, o que aconteceu. A premiação desse torneio, bastante alta, não foi suficiente para cobrir esse montante do qual abriu mão. O clube arrecadou cerca de 90 milhões de reais na Copa do Brasil, contando todas as fases da competição. O São Paulo também superou as receitas de bilheteria de 2022, 67 milhões de reais, que neste ano chegaram a 111 milhões de reais. Mesmo com esses incrementos, o resultado financeiro até setembro já se aproximava de um déficit de 97 milhões de reais. Agora nós podemos chegar no final do ano com déficit. Em agosto, a gente tinha oferta por 3 ou 4 jogadores. Naquele momento, tivemos a tranquilidade de não os vender e para tentar ganhar a Copa do Brasil, como ganhamos. Trouxemos um legado esportivo e valorizamos os atletas, justificou Casares na sexta. Dirigentes têm que ter sangue frio, então sabemos que se por um acaso tenhamos um déficit esse ano, sabemos que os atletas que valiam 5 ou 6 milhões de euros vão valer 18 milhões de euros, que é oficial, já existe, mas sabemos que pode aumentar e aumentar bastante, completou. Ele se refere a uma proposta do Zenit da Rússia por Beraldo de 18 milhões de euros, 95 milhões de reais na cotação atual, que já foi recusada. O clube espera valores acima de 20 milhões de reais, aliás 20 milhões de euros, 106 milhões de reais pelo jovem zagueiro. Nesse cenário de contas no vermelho e atletas valorizados, o São Paulo deve vender jogadores na próxima janela de transferências. Beraldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Wellington são os principais candidatos. Lembrando que o São Paulo tem Libertadores da América na temporada 2024. Vai perder jogadores importantes, jovens aí, como já dissemos para vocês aqui. Se eu só repetir aqui, o Beraldo, né, deve ser o primeiro dessa lista aí, o Pablo Maia, o Nestor, o Rodrigo Nestor e também o Wellington. São jogadores muito cobiçados pelo futebol europeu. Não tem como segurar, né, gente? Não tem como segurar.
O torcedor que fala assim, não, o São Paulo não pode vender porque tem Libertadores da América. Gente, São Paulo ganhou a Copa do Brasil, teve a maior arrecadação dos últimos anos, né? E mesmo assim vai terminar o ano no vermelho. Se não tivesse ganho a Copa do Brasil, como que ficaria? Claro que assim, você tem que arriscar. Se o São Paulo não ganha a Copa do Brasil e não vendeu esses jogadores, não liberou os jogadores, não vendeu. Se não ganha a Copa do Brasil, meu amigo do céu, talvez o presidente, talvez o presidente do São Paulo nem teria sido reeleito. Se isso acontecesse, se isso tivesse acontecido. Talvez ele nem teria sido eleito. Ainda falo do tricolor paulista. São Paulo anuncia a contratação do atacante Eric, que estava no Ceará. Na verdade, essa contratação já tinha sido feita já, né, rapaz? O Eric já tinha assinado um pré-contrato, né, com a equipe do Morumbi. São Paulo anunciou neste domingo, ou seja, ontem, a contratação do atacante Eric, de 26 anos, que defendeu o Ceará na Série B desta temporada. O atleta já tinha um pré-contrato com o clube desde o meio da temporada e chega sem custos de transferência por não ter mais vínculo com a equipe de Fortaleza. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que 2024 será um grande ano e o clube conquistará os objetivos. Estou motivado com a chance de disputar Libertadores pelo São Paulo, disse o jogador ao site oficial do clube. Ele irá se apresentar ao técnico Dorival Júnior em janeiro, na volta do elenco das férias. A temporada de 2023 foi a melhor de Eric em sua carreira. Em 52 jogos, marcou 18 gols e deu 13 assistências. O jogador tem como principal característica a velocidade pelos lados do campo. Além de Eric, São Paulo também tem um acerto muito próximo com o volante Luiz Gustavo, de 36 anos. O jogador que jogou a Copa de 2014 pela seleção deve ser anunciado nos próximos dias. Se uns estão saindo, alguns estão chegando, né, rapaz? É isso aí, o futebol é assim. Ainda sobre o São Paulo informa a Fluminense que irá comprar Caio Paulista e negocia parcelamento. Campeão da Copa do Brasil em 2023, Caio Paulista continuará no São Paulo após Júlio Casares ser reeleito presidente do clube paulista. Enfim, foi feito um contato oficial com o Fluminense para exercer a opção de compra fixada no empréstimo. O valor é de 3,5 milhões de dólares, cerca de 17,26 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Os outros 20 seguirão com o Tombense de Minas Gerais. Neste momento, Fluminense e São Paulo conversam sobre como será feito aí o pagamento. Inicialmente, os cariocas queriam o valor da opção de compra à vista, mas aceitaram receber de forma parcelada. Os detalhes burocráticos estão sendo tratados antes de o negócio ser fechado. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada. Pois é, peça fundamental no São Paulo, Caio Paulista tem um desejo de permanecer no clube. No Fluminense, a saída é vista com bons olhos. O lateral esquerdo dificilmente teria espaço no elenco em 2024 e também vai gerar lucro financeiro para o Fluminense. Em 2021, ele foi comprado junto ao Tombense por 1,5 milhão de dólares, cerca de 7,9 milhões de reais. É o São Paulo, né, rapaz? É o São Paulo e já tem uma base, não vai precisar também contratar também um caminhão de jogadores, vai precisar contratar. Lógico que vai, porque vai disputar, vai voltar a disputar a Taça Libertadores da América, né? E para isso tem que contratar jogadores à altura, evidentemente que tem, né? Vai perder alguns jogadores, mas vai chegar outros jogadores aí sem dúvida nenhuma. Vamos falar do Flamengo, rapaz, o Flamengo tá no mercado já também, né? O Flamengo quer contratar aí alguns jogadores importantes. Técnico do River Plate abre o jogo sobre De La Cruz, alvo do Flamengo, abre aspas, há um compromisso de venda, fecha aspas. Nicola De La Cruz é o principal alvo aí do Flamengo para a próxima temporada. A saída do uruguaio do elenco aí do River Plate já começa a ser assunto na imprensa argentina. O atual técnico do Meia, o Martín de Michelis, mencionou que há um compromisso de venda com o jogador.
no último sábado, logo após ter perdido a semifinal da Copa da Liga Argentina nos pênaltis para o Rosário Central. De Michelis concedeu entrevista coletiva e revelou que dificilmente De La Cruz permanecerá no River para a temporada de 2024. Com Nico De La Cruz há um compromisso de venda. Espero que não venha procurá-lo, mas duvido que não venham. E quem vier, certamente o levará. Ele é um dos melhores jogadores da seleção uruguaia e do futebol sul-americano. É um jogador de topo, com características mistas. Está sempre presente. Com certeza virão procurá-lo, disse aí o técnico do clube argentino. O interesse do Flamengo é antigo. E nas primeiras conversas, ainda no meio do ano, o River Plate não abriu mão do jogador por conta da disputa da Libertadores e nem da multa rescisória de 16 milhões de dólares, cerca de 78 milhões de reais na cotação. Agora que o River já admite negociá-lo, o Flamengo entende que o pagamento da multa é a condição para ter o jogador e já admite efetuar o pagamento do valor à vista. De La Cruz já manifestou interesse de jogar no rubro-negro, mas as partes ainda discutem alguns termos de contrato. O Flamengo tem um desejo de contar com o jogador já na apresentação do time em janeiro. O clube trabalha para que De La Cruz faça a pré-temporada e viaje com a delegação para Orlando, local onde terá o amistoso com o Orlando City no fim do mês de janeiro. A janela de transferências abre dia 11 de janeiro, data que o uruguaio poderá ser inscrito para competições oficiais. Na semana passada, Landim foi convidado pelo grupo político União Rubro-Negra, URN, para debater a gestão e durante a reunião revelou detalhes da negociação fracassada na última janela e das possibilidades no futuro. O GE teve acesso ao áudio com as falas do mandatário rubro-negro. Pois é, tá lá no GE, que é muito grande aqui a fala do presidente do Flamengo, né? Deu uma espiadinha lá na página do GE do Flamengo. Tá lá, técnico do River Plate abre jogo sobre De La Cruz, alvo do Flamengo. Abre aspas, há um compromisso de venda, fecha aspas. Dê uma procurada lá e aí você vai dar uma lida aqui no que disse o presidente do Flamengo. Mas é uma baita de uma contratação, né, gente? Parece que tá tudo muito bem encaminhado aí para que ele seja realmente jogador do Flamengo na próxima temporada 2024. O Flamengo quase que fechou com ele nessa temporada, mas o River Plate fez muito jogo duro e acabou não liberando o jogador, que mesmo com a negativa aí, né, do River Plate, ele queria jogar no Flamengo, mas o River, por estar disputando a Libertadores, evidentemente não queria reforçar, né, um adversário. Recebe denúncias de que campeões paralímpicos competem em categoria errada. O Esporte Espetacular recebeu denúncias de que 3 atletas da Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpico foram classificados de forma errada e, consequentemente, teriam tido vantagem esportiva em competições nacionais e internacionais na categoria para pessoas cegas. Os atletas em questão são Lucas Prado, Silvânia Costa e Ricardo Costa, os 3 medalhistas de ouro em Paralimpíadas. Os denunciantes afirmam que o comportamento suspeito dos atletas citados é amplamente conhecido por pessoas do meio, inclusive pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Pois é, os dirigentes do CPB estão cientes de que existe trapaça de atletas que não são cegos, disse um denunciante. O movimento paralímpico perde muitos talentos, porque a classificação está errada, disse outro denunciante. O medo de represária faz com que eles prefiram o anonimato. A apuração das denúncias pelo Esporte Espetacular começou em 2020. A reportagem conversou com dezenas de pessoas envolvidas com o movimento paralímpico brasileiro, recebeu vídeos e monitorou o comportamento de 3 campeões do Brasil que teriam sido classificados de forma errada. São atletas que, segundo as denúncias, enxergam mais do que o previsto em suas categorias. Lucas Prado, 3 ouros e 2 pratas paralímpicas. Silvânia Costa, bicampeã paralímpica. E Ricardo Costa, campeão paralímpico. São referências do atletismo nacional.
A medalha de ouro é que faz subir a classificação do país no quadro. Então, é a mais importante e todo mundo sabe. Até aí, ok, mas que sejam medalhas de ouro limpas, né? Disse um denunciante. Vamos tentar entender aqui essa situação, porque, gente, será possível que até nessa modalidade, até aí, tem maracutaia também, gente? Meu Jesus Cristo, né? Entender então a classificação oftalmológica do atletismo paralímpico. No atletismo paralímpico, há subdivisões. As provas de pistas recebem a letra T de track, ou truck, em inglês. As competições no campo recebem a letra F de field. Quem tem alguma deficiência visual pode ser classificado em 3 categorias, 11, 12 e 13. Aqui concentra os atletas com menor capacidade de enxergar, inclusive os cegos totais, é a 11. É nessa categoria que competem os atletas denunciados. De acordo com as regras e regulamentos de classificação do paraatletismo mundial, para estar na categoria 11, um competidor precisa ter a acuidade visual menor que 2.6 logmar. Logmar é uma tabela de referência internacional que ajuda a definir o grau de deficiência visual que um indivíduo possui, a qualidade da visão, o quanto de detalhes a pessoa enxerga. A acuidade visual menor que 2.6 é considerada em termos práticos como cegueira, explicou o oftalmologista Rubens Belfort Júnior. Meu amigo, não dá para acreditar que até na categoria paralímpica, gente, que a gente nem imagina que tem maracutaia, tem também. Brincadeira, gente. O que falta acontecer nesse país mais, hein? Porque assim, eu sinceramente, se não sai uma matéria dessa, sai uma investigação dessa, quer dizer que os atletas enxergam, né? Eles enxergam, eles não são totalmente cegos, enxergam mais do que outros que estão competindo com eles. Eles estão então na categoria errada, levando vantagem disso. Meu amigo, não é brinquedo não, né, rapaz? Sinceramente, é uma grande decepção pra gente, né? Pra gente que gosta do esporte. É um tapa na cara isso, né? Meu Jesus Cristo, rapaz. Porque essas pessoas, até pela deficiência que elas têm, elas acabam passando, né? Elas acabam passando e ninguém tem esse olhar até de crítica. Não tem. Se eles ganharem, joia, a gente vai aplaudir. Se eles perderem, a gente vai aplaudir também. Meu Jesus Cristo. Gente, com essa notícia decepcionante, a gente finaliza nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. E se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para trazermos aí notícias, informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado das nossas informações. Claro que agora a gente vai falar muito aí, já perceberam, né? A gente vai falar muito de mercado da bola. Vou trazer aqui, prometi trazer hoje, mas hoje não deu. Vocês perceberam que tem muita notícia. Mas amanhã vou trazer para vocês, prometo, amanhã eu vou trazer para vocês clube por clube. Vou trazer para você detalhado aí, clube por clube, como é que tá no mercado da bola. Quem tá saindo, quem tá chegando, vou trazer para você. Até porque tá no começo também. O mercado da bola nem abriu ainda, mas já tá as especulações, né? Ah, o Vasco tá interessado em tal jogador, o Flamengo de tal, o Palmeiras de tal. Então, São Paulo, Corinthians, enfim. Os times, né? Os clubes brasileiros estão aí já se movimentando. Mesmo a janela de transferências ainda não estando aberta aí para contratação. Mas as especulações já começaram e, claro, a gente traz amanhã para vocês. Amanhã eu vou fazer um programa só, um vídeo aqui só para mostrar para vocês sobre isso. Como está o seu clube do coração aí no mercado. Quem está saindo e quem está chegando também. Se gostou, deixa aquele joia, aquela curtida que ajuda demais a gente. Tem um espaço de comentários, comente, fale sobre os nossos assuntos aí, dê a sua opinião também. Compartilhe com seus grupos das suas redes sociais, que vai ajudar demais a gente. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas. Assim, o YouTube vai te avisar cada vez que subir um vídeo novo aqui no canal. Aliás, falando de inscrito,
percebi que chegou mais gente nova aí, né? Mais gente nova se inscreveu aqui no canal. Queria mandar, ó, um beijão para você que chegou. Um beijão para você também que já tá aqui há bastante tempo. Muito obrigado a você que tá passando aqui. Se inscreve agora aí, vai. Você que tá assistindo a gente aí, se inscreve no nosso canal. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações, que aí você vai ter aí, né, muita informação para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Belezinha? Beijão no seu coração. Abraço para vocês também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas com mais notícias, mais informações. Dessa vez, de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. Fiquem com Deus e, se Ele permitir, a gente volta mais tarde com muito mais para você.